Olá, meu nome é Cristiana Galvão. Eu sou uma atriz de São Paulo que mora em Campinas agora. Eu sou formada pelo Teatro Escola Célia Helena desde 2007. E de lá para cá, além da publicidade, eu fiz 2 novelas, séries, curta, longa-metragem, peça de teatro. E eu estou disponível para fazer esse trabalho com vocês. Eu espero que dê certo. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Cristiana Galvão, eu sou uma atriz de São Paulo, como eu falei, mas agora eu moro em Campinas. E nos últimos meses eu tenho me dedicado bastante aos estudos de teatro. Recentemente eu estava no Grupo Tapa, participando do grupo de estudos do Grupo Tapa. Um grupo muito famoso de teatro, localizado na Barra Funda. E lá nós estávamos estudando as obras de Tennessee Williams, aquele dramaturgo americano dos anos 50, 60. Ele foi muito evidente nessa época. E a peça que eu estava estudando era Retrato de uma Madonna. E lá ela fala a história, ela conta a história de uma solteirona. O nome dela é Senhora... Agora me falhou o nome, mas tudo bem. Vamos ao que interessa, não é? Senhora Collins, era esse o nome dela. Eu vou falar um pouquinho o trecho dessa peça de teatro de Tennessee Williams. Vamos lá? Eu nunca vou me esquecer. Nunca, nunca. Uma vez eu deixei a minha sombrinha, aquela com franja branca comprida da mamãe. Eu esqueci na chapelaria da igreja, então eu não tinha nada para cobrir meu rosto quando caminhava. Também não podia voltar com todas aquelas pessoas atrás de mim, rindo das minhas costas, fazendo chacota das minhas roupas. Eu tive que seguir em frente, passar pelo último olmo, rumo àquele sol impiedoso. O sol me batia, me queimando. Chibatadas no meu rosto e no meu corpo. Tentei andar rápido, mas estava tonta e eles se aproximando de mim. Tropecei, quase caí e eles morreram de rir. Meu rosto ficou tão horrivelmente vermelho, vermelho e molhado. Eu sabia como estava feio embaixo de todo aquele brilho impiedoso, nem uma única sombra para me esconder. Então, o automóvel parou na calçada, bem em frente à casa deles, exatamente aonde eu tinha que passar. E ela desceu do carro. Toda de branco, tão cheia de frescor e calma, a barriga redonda como um bebê, o primeiro de 6. E ele em pé, sorrindo atrás dela, pálido, calmo, indiferente. E eles ficaram em pé, me esperando. Tive que continuar. O que mais eu podia fazer? Eu não podia voltar, podia? Não. Eu disse, meu Deus, quero cair morta agora. Mas não caí. Abaixei a cabeça para não vê-los. E sabe o que ela fez? Ela esticou a mão para me parar. E ele entrou bem na minha frente, rindo, bloqueando a minha passagem com aquele corpanzil branco. Lucrécia, ele disse. Lucrécia Collins. Eu tentei falar, mas não conseguia. A respiração sumiu do meu corpo. Eu disse, eu abaixei a cabeça e corri. Corri, até chegar no final do quarteirão,
e os olmos começarem novamente. Ah, meu piedoso Cristo no paraíso, como os olmos foram gentis. Eu disse para a mamãe: mamãe, precisamos sair da cidade. E nós saímos depois disso. E agora, depois de todos esses anos, ele finalmente se lembrou e voltou. Ele se afastou daquela casa e daquela mulher e voltou para cá. Eu o vi outro dia, nos fundos da igreja. Eu não tive certeza, mas era ele. Na noite seguinte, foi a primeira vez que ele invadiu meu apartamento e satisfez todos os seus desejos comigo. Ele não percebe que eu mudei, que eu não posso mais sentir o que eu sentia agora que ele tem 6 filhos com aquela moça de Cincinnati. 3 deles já estão no 2º grau. 6 filhos, já pensou? 6! Eu não sei o que ele vai dizer quando souber que outro está a caminho. Provavelmente vai me culpar, porque todo homem sempre culpa a mulher. Apesar de que foi ele que me forçou. Foi sim, foi ele. Eu sempre gostei, ou melhor, desde pequena, eu sempre tive muita vontade de viajar, de conhecer lugares, né? Sobretudo os distantes do Brasil, aqueles que falavam línguas que eu não entendia, como o inglês, o alemão, o francês. E quando eu era bem pequena, lá pelos meus 5 anos de idade, eu tinha uma tia-avó que era solteira e que não tinha filhos. E ela acabou recebendo uma herança. E como ela não tinha para quem deixar essa herança, ela resolveu convidar vários sobrinhos para fazer uma viagem à Disney. E eu fui contemplada com esse convite. Mas meu pai, que era muito preocupado, acabou não deixando que eu fosse. E eu fiquei muito triste. E daí, posteriormente, quando eu fui ficando mais velha, eu fiquei com aquela vontade, aquela ideia de talvez fazer intercâmbio nos Estados Unidos, por exemplo, né? Muitos amigos meus iam para os Estados Unidos naquela época, através de intercâmbio de estudantes, fosse pelo Rotary, fosse pela Student Travel Bureau, né? E infelizmente meu pai continuava a não me deixar. Entretanto, quando eu tinha 17 anos e tinha acabado de terminar o colégio, ou colegial, como a gente dizia na época, a minha tia e a família iam fazer uma grande viagem. Naquela época, o marido dela trabalhava na Nigéria, numa cidade chamada Kaduna. E antes de chegar até Kaduna, eles iam passar tanto pelos Estados Unidos quanto pela Europa. E meu pai me deu de presente de formatura do colégio essa viagem com a minha tia. E então fomos todos nós, a minha tia, meu tio, meus primos, e nós começamos a viagem em Los Angeles. Lembro que fizemos até uma escala em Dallas antes de chegar em Los Angeles. E lá conhecemos os parques, a Disneylândia, os bairros dos artistas, que era Bel Air, Beverly Hills, e foi muito gostoso. Depois fomos até Las Vegas, jogar nos cassinos, colocar as moedinhas no caça-níquel, e foi muito divertido. Depois de lá, fomos para Nova York, passar alguns dias, onde eu tive a oportunidade de ficar na Rua 46, chamada de Rua dos Brasileiros, conhecer a Estátua da Liberdade, subir no The World Trade Center, né, que acabou tendo aquele destino
terrível. Mas depois de Nova York, fomos para Paris. E foi quando eu me apaixonei por essa cidade que é tão maravilhosa. De Paris nós fomos para Roma. E de Roma conheci um pouquinho do sul da Itália, passando por Capri, Nápoles, Sorrento. E depois de volta a Roma, fomos de novo pegar o avião e fomos para a Nigéria. Descemos em Lagos e depois fomos até Kaduna, que era a cidade onde os meus tios moravam com seus filhos. Lá eu tive a oportunidade de conhecer muitos estrangeiros da minha faixa etária e fiquei amiga de vários deles, em especial de um rapaz francês. E voltando ao Brasil, eu comecei a me corresponder com esse rapaz. E aí me deu a vontade de aprender a língua dele, de aprender o francês. E aí eu comecei a estudar, a frequentar a Aliança Francesa, onde eu fiz 3 anos, e a criar esse sonho, essa vontade de morar na França também, para exercitar e melhorar aquele francês que eu estava aprendendo ali na Aliança. E daí, passado esses 3 anos de aliança, eu tinha já me formado, eu já estava trabalhando e eu tinha ganho um carro do meu pai de presente de 18 anos. Era um carro muito bom, mas eu voltei a pedir para o meu pai que ele realizasse esse meu sonho de morar fora do Brasil. Mas ele ainda muito temeroso, apesar dos meus 23 anos, ele não deixou. Ou melhor, ele não pagou. E aí eu resolvi vender aquele carro que eu tinha ganho de presente de aniversário, fazer dinheiro dele e bancar aquele sonho que eu tinha desde pequena, desde os meus 12, 13 anos, de morar fora do Brasil. E aí fiz dinheiro e comprei a minha passagem, comprei um curso de francês na Universidade de Grenoble, onde fui morar. Eu morava num prédio muito grande que tinha sido um antigo convento. Lá moravam moças de todos os lugares do mundo. Então era uma Babilônia. Todas as línguas eram faladas ali. Francês, obviamente, inglês, alemão, espanhol, até línguas, dialetos africanos. Tínhamos colegas de Madagascar, de Uganda, enfim, Colômbia, Polônia. Foi muito legal, foi muito gratificante essa experiência. E lá eu fiquei por 5 meses. Depois disso, eu comprei um Europass. E daí eu fiz uma grande viagem durante 1 mês, conhecendo vários lugares da Europa. Da França, eu fui para a Suíça, Áustria, Inglaterra, Alemanha, Suécia, Dinamarca e voltei para Paris para então pegar o meu voo de volta ao Brasil. Essa foi uma grande aventura. E eu espero que você tenha gostado de me acompanhar nessa história. Obrigada pela atenção e um grande beijo. Tchau, tchau.